eSport Brasil apresenta. E está começando mais um eSport Brasil dessa semana. Hoje a gente vai contar com um novo convidado especial, Tássio Chaep. E aí, beleza, pessoal? É um prazer estar aqui com vocês. Vamos bater esse papo aí sobre esportes, porque tem muito o que falar. Muito. Meu nome é Fernando Turri e, claro, ao meu lado direito, Ariel Natível. Boa tarde, pessoal. Boa noite, né? Já passam das 18. Olá, Chaep, um prazer recebê-lo. E meu lado está vazio de novo, porque o Arthur não veio. Né? Eu nem fico mais surpreso com isso. Tá né? estendendo demais essa viagem pelo Caribe, viu? Deve estar jogando LOL e nem passou do Gold. Tudo bem. Que beleza, Caribe, tá dando certo isso aqui, então. Eu falo pra ele trazer presente, vamos ver o que vai voltar dessa viagem. Aconteceu muita coisa nesse final de semana, não podemos deixar de falar, claro, finais da LCS. Que finais, aliás, né? Finais. Surpreendentes, eu diria, porque eu achei que a da Europa não seria disputada. Eu achei que a Fnatic ia atropelar a Origin. E o da NA fosse disputada, que ia ser um 3-2 ali, né? O que aconteceu foi ao contrário, né? A Fnatic vinha invicta, né? Pois é, 18 jogos. 18 jogos invicta. E tava todo mundo achando justamente isso. Que na hora do jogo da final da EU, a Fnatic ia colocar um 3-0, no máximo um 3-1. E que CLG e TSM, né, que é o grande clássico do League of Legends do mundo. É o Corinthians e Palmeiras. Ia ser um 3-2 disputadíssimo, mas não. Foi 3-0 da CLG com direito a baile. E realmente foi incrível. E eu acho que tudo isso foi muito bem coroado, porque os lugares aonde foram também colaboraram muito. Madison Square Garden, pra final do NA, não poderia ter sido um espetáculo melhor, tanto do jogo quanto do lugar. Então, eu acho que esse final de semana marcou muito a história do esporte. Tivemos 2 pentakills. Pois é, um do Reckless e um do Double Lift. Os dois AD Quem Carries melhor pra dar carregando, pentakill, né? Carregando pra coroar o título. Chape, como foi narrar esses pentakills? Olha, quem narrou do Reckless é o Toboco, no caso eu narrei o do Double Lift. Mas é sempre bom narrar um pentakill, né? Porque é o ápice. O pentakill, ele é o gol de bicicleta do LoL. Um pentakill do Double Lift tem um Pois é, ainda tem sabor esse. especial. Eu já tinha narrado esse ano, quando ele teve um acidente no dedo mindinho, ele quebrou o dedo, tava enfaixado, ele fez um pentakill com 9 dedos. On to Lemon, they could be chucked into the inhibitor here if Zion Spartan gets in a good spot. Parallel convergence flash in again for Meteos to try and set up the team. Balls goes down before being able to put out anything. A possible pentakill here for Double Lift. That's a triple. Meteos is close. Chrono breaks back right in favor of Quadra. There it is. A few more kills for Double Lift on Ash. Is it the last shot? Double Lift gets a pentakill, shutting down Sneaky. And they shut down Cloud9. Take home the victory. Broken finger, ripped, torn apart, take a few off his hand. He's still gonna come out strong and go crazy. Doublelift going ham, Doublelift getting the pentakill as CLG takes down Cloud9. E agora ele fez um pentakill na final de Jinx. E foi pra coroar, né? Foi como a gente falou na transmissão. Um pentakill do Double Lift, que é a figura máxima, né? Ele é o nome, ele é a cara da CLG, querendo ou não. Então, pra conseguir um título em cima da TSM no Madison Square Garden com o pentakill, foi a cereja do bolo ali, foi dizer, pronto, agora acabou, Hotshot o título é nosso. até chorou depois do jogo. Como né? não chorar, né? Deu dó. Primeiro Mundial, né? Primeiro título da LCS. Sim, primeira final e primeiro título da CLG. Eles nunca tinham ido pra final de LCS, desde 2012 que eles não se enfrentavam em finais, eles foram pro WCG, que era muito antigamente, mas agora é uma final de LCS e de cara, título. CLG, se não me engano, nunca tinha passado do 4º lugar na LCS. Sim, eles nunca tinham ido pra final antes, então era em terceiro e quarto, ficava aquilo ali e só. Realmente. E a Fnatic, né, do outro lado do oceano, a organização em si deve estar muito feliz. Não tem como não estar, né? A Fnatic, todo mundo fala que é uma das maiores organizações de esportes do mundo, porque é incrível o poder que a Fnatic tem. Tudo que eles tocam vira título, vira pelo menos uma organização muito bem feita. A Fnatic é pentacampeão de League of Legends na Europa e no mesmo final de semana, como você falou, foi campeã da SL1 de CSGO, que também fez uma campanha sensacional, tirou infelizmente o time do Brasil. Exato. Né, a Luminosity Game, que é o time do Fallen, que jogou bastante, era a antiga Cade, a antiga Kabum, os meninos estão evoluindo muito, mas bater de frente com a equipe da Fnatic ainda é um desafio muito grande. Mas acabaram perdendo, mas pelo menos pros campeões, né? Sim, pois é, perder o primeiro lugar é justificável, e lógico, mesmo se não fosse os campeões, a Luminosity está crescendo bastante.
O primeiro jogo foi até mais tranquilo pra Fnatic, mas o segundo jogo foi muito disputado. Quase foi pra um tie-break ali. Foi nos pontinhos, nos finais, mas mesmo assim, a evolução do Brasil em todos os esportes em geral, né? CS, League of Legends, Hearthstone, o WoW, que o pessoal também jogou no final de semana. Então tá crescendo bastante. Sim. E agora, falar sobre o Mundial. Fnatic se classificou com Seed 1, assim como a CLG, né? Sim, perfeito. CLG então foi campeã da LCS NA, a Fnatic foi campeã da LCS Europeia, então eles passam com Seed 1 para esse campeonato. E nos dois já tem também classificação, né? A TSM passa por pontos com o Seed 2. E alguns outros times agora vão ter que disputar entre si um campeonato regional para ficar com a terceira vaga. E a mesma coisa do outro lado, né? A H2K vai passar e, consequentemente, o resto das equipes vão ter que fazer esse mesmo caminho ali para chegar com a terceira vaga. Pra ver ali que vai ficar com o Seed 3, que é um outro torneio pequenininho, né? Pra ir pro Mundial. Do lado NA vai ter um jogo entre a Gravity Game e a Cloud9. Depois a Team Impulse com o vencedor. E aí, então, Team Liquid com o vencedor desse novo confronto. Perfeito. E na Europa, temos Rocket contra a Giants Gaming. Logo depois, a Orange com o vencedor. E então, o WoW, Unicorns of Love, com o vencedor, para ver quem vai ficar com o Seed 3 do Mundial. Palpites? Olha, na NA eu acredito na Cloud9, mas muito isso fala ao meu lado torcedor também, porque eu torço a equipe da Cloud9. Mas realmente o cenário da NA esse ano ficou muito embolado. Aconteceu o inverso, assim na final, como foi também no split regular. A gente via todos os anos no NA, Cloud9 e TSM lá na frente, se distanciavam muito e deixavam todo mundo pra trás. E aí eu não, eu era aquela embolação, todo mundo muito próximo, e esse ano foi justamente o contrário, né? A Fnatic 18-0, líder isolada, ninguém conseguiu alcançar, enquanto que NA todo mundo muito embolado. Então, tudo ainda é possível, claro, a Liquid joga muito bem, teve uma das melhores campanhas da NA nesse segundo split, mas eu acho que em playoffs tudo muda, talvez a equipe da Cloud9 consiga se encontrar, porque eles se perderam muito ao longo do ano. Já na Europa eu acho que é um jogo muito mais em aberto. Esses jogos que eu falei agora vão acontecer dia 29 de agosto, 30 e 31, respectivamente. Isso. Né, um jogo por dia das duas regiões. Seus palpites, Fernando? Eu tenho um apreço pela WoW. WoW, sim, muito boa. Um time que com Kicks, né? Jungle, que a gente tinha falado ali algumas vezes que veio com mudanças, agora não tá mais participando. Não tá mais com ele. Mas desde o momento que eu vi ele jogando, eu gostei. Agora, do outro lado, eu tenho minhas dúvidas realmente. O que você acha, Ariel? Bom, no NA eu vou de Team Liquid, porque eles fizeram um bom split. Nos playoffs, a gente estava comentando aqui antes do programa que eles não foram tão bem, mas eu acredito que se eles pegarem esse tempozinho aí, refletirem, treinarem, acho que eles conseguem ir ao Mundial. Do lado da Europa, eu vou de Origin, porque tem nada mais, nada menos que X-Pac. Esse cara respira... Jogou muito. Esse cara respira Mundial, esse cara respira vitória, título. Tem um time arrumadinho, chegaram na final, deram trabalho pra Fnatic. Aliás, eles são a Fnatic original, né? Alguns deles são. Um time remontado. Né? E eu acho que eu vou de Origin. E esse formato é novo, né? Porque até ano passado, a classificação para o Mundial era simplesmente primeiro, segundo e terceiro, acabou. Primeiro era primeiro e segundo, automaticamente quem foi para a final tá no Mundial, o terceiro lugar é para o Mundial. Esse formato é o formato que era usado no LCK, por exemplo, o Campeonato da Coreia, que é esse campeonato por pontos. Então, o primeiro lugar do segundo split automaticamente vai para o Mundial. O segundo lugar é quem acumulou mais pontos nos dois splits. E o terceiro lugar é esse mini torneio que você comentou, que são do terceiro ao sexto em pontos, não em classificação do segundo split. E aí eles vão jogando entre si até chegar no último lá que consiga ganhar essa vaga. Não deixa o primeiro split meio inútil, né? Porque vale um ponto. Vale ponto. Sim. Então, a Cloud9 fez um bom primeiro split. E o que não é isso prova que não é inútil, porque no segundo split eles pontuaram 0 e mesmo assim eles vão pra esse eles têm a chance. Ed2K também esse formato é mais justo, né, entre aspas. Porque ele não joga fora todo o seu esforço ao longo do ano, que era o que acontecia anteriormente. Se chegava no primeiro split, vou jogar aí a Riot fez, né, o mid-season, né, pra dar um prêmiozinho de consolação. Ali, né. E ao grande final, como não é o mid-season, agora estamos no segundo split, então é o Mundial, né? Sim. A fase de grupo vai acontecer no dia 1º ao dia 4 e depois do dia 8 ao dia 11 de outubro, em Paris. Depois vamos para umas quartas de final do dia 15 ao dia 18 de outubro em Londres. As semifinais vão ser dia 24 e dia 25 em Bruxelas, na Bélgica. Sim. E a grande final, dia 31 de outubro, em Berlim.
Pois é, né? Então, Mundial que terá transmissão daqui do Brasil por todos nós, os casters da Riot Games. Então teremos transmissão completa do Mundial e torcer muito para que a PEN, que é o nosso time no Brasil, consiga nos representar lá fora. Inclusive nos dias 29 e 30, agora, sábado e domingo, tem um desafio internacional. PEN, Chaos Latin Gaming e a Hard Random vão jogar. E 2 desses times passam para a grande final no Chile. Claro, também vai ter transmissão nossa. Vai ser lá no estúdio, inclusive. Os times já estão aqui no Brasil. Estavam lá no estúdio hoje, conhecendo, fazendo sorteios, gravando, confrontos que já foram anunciados. Os jogos vão acontecer sábado e domingo. Um jogo a 1 da tarde, um jogo às 2, um jogo às 3. Isso. E aí vão ser em MD1, em melhores de 1. Um jogo de ida no sábado, o jogo de volta no domingo. Então vai ter ali emoção até o último momento. A PEN vai jogar nos 2 dias, tanto no sábado quanto no domingo, a 1 da tarde e às 3. Então vai ter o primeiro jogo no sábado contra a Hard Random, né? E no domingo contra a Chaos Latin. É bom ficar com esses jogos intercalados, porque dá tempo de pensar entre um joguinho e outro, assistir o jogo do adversário, que não vai vir com a mesma comp, mas dá pra dar uma olhada como é que tá a cabeça do adversário no campeonato. Só uma pergunta, vocês sabem qual patch vai ser esses jogos? Vai ser, se eu não me engano, no 5.15. Eu tô com essa resposta no meu celular, mas de cabeça eu não lembro agora. Porque se for nesse... Quando a gente tem um intervalinho, eu puxo o celular aqui e dou uma olhada. Se for no 5.16 tem muita mudança. Não é o 16. Muda não completamente é o 16. a meta. Isso eu tenho certeza. Eu não lembro se é no 15 ou no 14, mas não é no 16. Tá certo. Tá explicado. E palpites para os jogos da PEN? O que vocês acham, senhoras e senhores? Olha, eu realmente acho que, sendo bem direto, sem rasgar cedo nem nada, eu acho que a PEN é a grande favorita. É a grande favorita para esse campeonato. A PEN tem uma larga experiência na frente, tanto individual quanto equipe. Os jogadores são muito bons, o nosso cenário está muito à frente. E eu acho que para a PEN não se classificar para a grande final, só se acontecesse uma zebra muito homérica, sabe? É uma coisa que eu não acho que vai acontecer de fato. Porém, tudo pode acontecer, mas eu confio que, principalmente o Mitch, que é o treinador da equipe da PEN, tá fazendo um ótimo trabalho, tá trazendo um bom desempenho pra equipe. Mas pra ser o segundo ali, talvez Hard Random e PEN vai ser a final. Vamos ver, a final vai ser dia 5 de setembro, Santiago, no Chile. A outra parte vai ser The Chiefs da Austrália, Dark Passage da Turquia, Detonation Focus Me do Japão e Bangkok Titans da Tailândia. Começa amanhã, aliás, dia 26, Sim. Os próximos jogos. E aí vamos ver quem que vai se encontrar no Mundial. Pois é, né? Espero que a PEN esteja lá. Isso tem que ser fato, porque o Brasil ano passado já foi com a Kabum, ganhou um jogo e foi um jogo muito importante. Poucas pessoas colocam tanta importância na ida da Kabum assim, mas foi importantíssimo. Eu dei importância porque eu torcia pra Alliance na época. Esse é o ponto. Aquele peso. A Alliance era campeã europeia. Não, eles fizeram um jogo perfeito contra os coreanos. Eles entraram de salto alto contra o Kabum. Esse jogo tá ganho, e fizeram uma comp lá toda esquisita. Deu no que deu, né? Tanto que tem a brincadeira até hoje de gol Kabum, né? Pois é, a Cloud9 gritou isso quando ganhou a partida, porque a vitória da Kabum desclassificou a Alliance e classificou a Cloud9. Então, quando a Cloud9 foi fechar o Nexus, fechou em todo mundo, e todo mundo disse isso por Kabum, e bateram o Nexus e ganharam o título. Ganharam o título não, né? Ganharam a passagem. Então deu um impacto no Mundial. Certo? Bom, certo. Esse bloco do Esporte Brasil termina aqui, mas fica aqui com a gente, porque daqui a pouco, daqui a alguns segundinhos, a gente volta com o segundo bloco desse programa, conversando com o Chaep, falando sobre algumas coisinhas mais e, claro, a carreira dele. Estamos apresentando Esporte Brasil.